Ensino autodidata, analogia, fatores, energia solar. Pois é, pessoal, o que é o ensino autodidata? Autodidata é a pessoa que tem a capacidade de aprender algo sem ter um professor. Por exemplo, cientista Einstein. Certo? Então, uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção para vocês, que este assunto é sobre energia solar. Certo? Tudo bem? Então, o que significa essas duas letras aqui? Na, não se aplica. Não se aplica a lei de Ohm no sistema solar. Como, por exemplo, aquela fórmula matemática convencional, resistência que é igual a tensão diretamente proporcional e a corrente inversamente proporcional. Então você não pode estar usando esse tipo de fórmula matemática, certo? No sistema solar. Tudo bem? Então leia aqui em cima. Nunca resistência diretamente proporcional à tensão inversamente proporcional à corrente. Essa fórmula matemática. Por exemplo, se você tem uma tensão de 250, como eu apresentei na aula passada, e gerou uma polêmica, porque hoje o estudo na Austrália, no Brasil, em outros países da Europa, América do Sul, ainda é convencional. Então você não pode estar aplicando o sistema convencional no sistema solar. Então existem aqueles disjuntores para corrente alternada de 250, material, esses disjuntores fabricados no Brasil, certo? Que é da indústria WEG, né? Então nós temos lá as tensões para 250 e corrente 10, certo? Então vamos aqui ler o catálogo primeiro, certo? E nós temos disjuntores monopolar, bipolar, série, certo? Então aqui ele diz o seguinte: para uma corrente menor ou igual a 10 amperes, certo? Nós temos uma potência ativa dissipada por polo watts. Aqui ele colocou 3, certo? Então isso aqui está errado. Aqui é um erro de comunicação. Traz consequências graves. Você não pode colocar uma potência ativa dissipada por polo em nenhum disjuntor. Até porque quando você liga um disjuntor, eles estão livres de ricochete. Então você pesquisa na internet o que significa a palavra ricochete. Então todos os disjuntores, cotatores, quando você liga, eles estão livres de ricochete, certo? Se estão livres de ricochete, então não existe potência ativa dissipada por polo. Existe sim as potências, consumo de energia de bobinas de contadores, mas não existe consumo de energia por polo de disjuntores, certo? Então isso aqui não pode ser uma potência ativa dissipada, certo? Por quê? Porque nós temos as configurações do disjuntor, né? Aqui, ó, do fabricante, ele colocou as configurações aqui ao lado. Olha aqui as configurações, aqui as configurações série, certo? Ligação bipolar série, que é aquele tetrapolar. Aqui nós temos as classes de tensões, 440 alternada e 250 corrente contínua. Esses disjuntores funcionam tanto em corrente alternada como em corrente contínua, ou seja, para o sistema solar. Tensão máxima 500 volts. Esses disjuntores são fabricados no Brasil, né? Ou no Brasil, ou é na China, é o fabricante WEG, né? Ligação monopolar e ligações bipolar, aqueles disjuntores tetrapolar. Então, o que eu apresentei na aula passada deixou muita dúvida sobre isso aqui, certo, pessoal? Então, muita dúvida sobre isso aqui. É erro grave de comunicação, certo? Então, esses erros acontecem dentro da engenharia da indústria solar. Existem muitos erros em especificação de inversores, bateria, painéis solares. Então, o estudante hoje de engenharia, ou aqueles que já concluíram o curso de engenharia, ele é muito difícil de encontrar erros nas especificações de inversores, porque ele não teve um estudo autodidata, certo? Sempre eles dependeram do professor e o ensino é convencional.
Então, eles não encontram esses defeitos porque eles não sabem o que é potência ativa, reativa, aparente, potência dissipada, efeito Joule. Então, eles aplicam as leis de Ohm. É por aí que você não pode estar encontrando esses erros através de lei de Ohm, que você não vai encontrar, certo? Então, é só isso que eu queria apresentar para você, que essa potência é ativa, dissipada, ela não existe, certo? Então, o fabricante ele tem que corrigir, porque se hoje você consultar material elétrico, industrial e solar na Alemanha, é muito diferente os catálogos, as tabelas, eles apresentam corrente, potência, certo? No desligamento, que a potência está no desligamento e não ao ligar um dispositivo, um disjuntor. Então, todas essas potências, elas são calculadas no desligamento e não no ligamento. Então, voltando aqui para tirar essa dúvida aí da aula passada, que hoje o assunto da aula é autodidata, analogia, fatores, energia solar. Certo? Foi aquela pergunta que eu questionei lá, onde já se viu disjuntor dissipar energia. Certo? Então, aqui nós temos um instrumento medindo a resistência ôhmica de um disjuntor unipolar, alemão. Esse disjuntor é alemão, da Siemens, fabricado na Alemanha. Meu! Então, testei aqui na minha bancada, na minha sala, no meu computador, certo? Então, está aqui meu instrumento, está medindo 0,3 ohms, certo? Então, vamos para tirar aquelas dúvidas lá. Então, como eu apresentei no catálogo da VEG, a tensão de 250, a corrente lá menor ou igual a 10, se dividir vai dar 25 ohms. Então, isso aqui você não pode aplicar, certo? Está aqui o cientista apontando aqui, ó. Não se aplica a lei de Ohm, está aqui a fórmula matemática. Então, você não pode estar aplicando essa fórmula matemática, certo? Para achar a resistência. Então, está errado isso aqui. Então, vamos para cá. O que me interessa é isso aqui, ó. Você está colocando existe as características físicas de cada disjuntor. Cada disjuntor tem suas características físicas. O disjuntor fabricado no Brasil, na China, na Europa, Alemanha, Japão, cada um tem suas características físicas de resistência, certo? O que me interessa é a tensão, a queda, certo? Então, aqui está 0,3 o instrumento medindo, ó. O instrumento mediu 0,3, eu tenho que jogar aqui no 0,3. A corrente ela é 10, certo? Se fosse passar pelo único polo. Então está passando 10. Então tem que jogar aqui na fórmula matemática, 3 volts. Você vê que está aqui uma queda de 3 volts. Mas não é por aí. Porque para uma tensão de 250, você vai ter que utilizar um disjuntor tetrapolar, certo? Dois polos em série. Quando eles em série, aí ó, a potência ela é 2,12. Mas o que significa isso? Não potência ativa dissipada, como consta aqui, ó. O fabricante colocou potência ativa dissipada errado. Certo? É essa dúvida que eu estou tirando daquela aula passada que eu apresentei. Certo? Então não existe essa potência ativa. Então a potência, essa aqui é uma potência chamada o quê? Olhe para cá. Cálculo, perdas, efeito Joule. Isso aqui é potência ativa consumida? Não é. O que acontece hoje em todo o sistema solar no planeta? Os consumidores estão pagando alto consumo de energia, mesmo com energia solar. Porque existe o efeito Joule chamado sopro. Isso significa que não passa pela medição. Então, esses efeitos Joule, ele se solta no espaço. Não é medido. Então, está aqui o que é. Esse aqui se dá o nome de perdas. Ela é em watts. Mas você aqui deu 2,12. Aqui você calculou. Aqui o fabricante disse que é 3, ó. Mas isso aqui não é potência ativa. Mas aqui no meu cálculo deu 2,12. Tá aqui, 2,12, não 3. E o que é isso? Não é potência ativa dissipada, certo? Entenderam até aí? Então tirei a dúvida daquele vídeo passado. Isso aqui é em relação àquele vídeo passado, onde já se viu disjuntor dissipar energia. Então isso aqui é um tipo de aula autodidata. Eu não dependo de professor. Eu não dependo das normas brasileiras. Eu não dependo dos professores do Brasil. Eu não dependo dos engenheiros do Brasil. Eu estudo sozinho, de sala trancada, no quarto trancado, com livros na minha mesa.
e com aparelhos na minha mesa, fazendo todas as medições. Então eu estudo sozinho. Esse dá o nome de autodidata. É o que o cientista Einstein fez na vida dele. O cientista Einstein nunca dependeu de professor. Eu também nunca dependi de professor. Eu dependo dos manuais da Alemanha. Eu dependo de que hoje? Eu dependo de que hoje? Eu dependo disso aqui, ó. O meu canal, o nome do meu canal é Luz Solar, em inglês. 120 graus elétricos no tempo. Eu tenho hoje mais ou menos 650 vídeos. Todos esses vídeos são baseados em 20 manuais elétricos da Alemanha. Esses manuais elétricos, eles têm mais de centenas de cálculos de engenharia. Então, todos os vídeos que eu apresentei desde quando eu comecei este canal foi baseado neste manual. Este manual tem centenas de cálculos de engenharia elétrica da Alemanha, não é do Brasil, é da Alemanha. Eu tenho 20 manuais, tá aqui, ó, 20 manuais. Ó o ano, 1983. 1922, o cientista aqui, ó, porque eu uso a miniatura do Einstein, na maioria dos meus canais tem a foto dele, a miniatura dele, por quê? 1922, ele ganhou o prêmio sobre o efeito fotoelétrico. É um cara que já vinha estudando energia solar desde 1922. É por isso que ele está no meu canal, no Sistema Solar. Por quê? Porque foi ele que ganhou o prêmio Nobel sobre o efeito fotoelétrico, Sistema Solar. Entenderam até agora? Se você não pode confiar em 20 manuais, você está vendo aqui 20 manuais empilhados. Se você não pode confiar em 20 manuais de material elétrico da Alemanha, em quem você pode confiar? Eu estou perguntando para você, em quem você pode confiar? Eu não confio no Brasil. Eu não confio na engenharia do Brasil. Eu não confio nos professores do Brasil. Eu não confio nos estudantes do Brasil. Eu confio em quem? Eu confio nesses manuais, que eu já venho estudando ele desde 1983, está aí a data. Faz 41 anos. 41 anos que eu venho estudando esses manuais. Todos eles têm cálculo de condutores, contatores, todo tipo de cálculo. Tem eletrônica, tem tudo. Engenharia eletrônica, tem todos os cálculos nesses manuais. Então eu não preciso de engenheiro do Brasil, eu não preciso de livros didáticos, porque todos esses cálculos não é baseado em livro didático. E você não encontra essas fórmulas matemáticas em livro didático. Como eu disse aqui na aula anterior, você não pode aplicar a lei de Ohm. Você não pode aplicar a lei de Ohm no sistema solar. Aqui é provando aqui que você não pode. Essa dúvida aqui da aula passada, isso aqui foi a aula que eu apresentei passado. Erro grave, potência dissipada no disjuntor CA/CC. O correto seria, qual é a potência de desligamento para disjuntor tetrapolar 440 volts de corrente alternada e corrente contínua 16 amperes. Então, existem esses fatores de segurança que você tem que estudar. Raiz quadrada de 2, fator 1.8. Então, esses fatores, cada um tem uma função. Esse fator aqui 1.41 da raiz quadrada, ele é o mestre. Então, hoje significa que a energia solar é uma raiz quadrada de 2, porque o fator 1.41 ele está em todo o sistema solar. Em todo o sistema solar, no chaveamento, os painéis solares, na entrada de inversor, está todo no sistema solar o fator 1.41. E o ponto 8 ele é perigosíssimo. Ele é perigosíssimo no sistema de chaveamento. Porque um disjuntor de 16 amperes, 440, como eu passei lá na aula passada, a potência é 8 kW. Você vê que um disjuntor de 16 amperes, 250 volts, a potência ela é 1.8. A diferença é grande, 1.8. Por que 1.8? Por que 1.8, pessoal? Essa diferença enorme. E não 3, ele é 1.8. Porque se você... Porque eu vou pegar aqui a máquina, eu vou encontrar esse 1.8. Certo? Então, se eu tenho que me basear nesses 8 kW de corrente alternada. Então, eu vou ter que dividir pela raiz quadrada de 3, que é um trifásico.
é um trifásico, 440 volts. Então, eu tenho que pegar 8 dividido pela raiz de 3, 1,73. Eu vou ter que dividir pela raiz quadrada de 2, que é 41. Eu vou ter que dividir por 1,8. Aí 1,8. Tá certo? Aí a máquina, olhe para a máquina, 1,8, aqui está 1,8. Então tá aí, pessoal. Então, você tem que usar fatores. Isso aqui você nunca viu nos livros didáticos. Agora aqui você é industrial. Todas as indústrias solares do Brasil, China, vários países, eles têm erro de comunicação. Porque você diz que a máxima potência ativa dissipada é 3 watts, não é. Isso aqui não é potência dissipada, efeito Joule, perdas. Certo? Aí você ainda usa as normas brasileiras 60898 para descrever uma coisa grave, um erro grave nas normas brasileiras. Isso aqui é um erro gravíssimo. Isso aqui você tem que corrigir isso aqui, como eu apresentei. Falha de comunicação como essa poderia descartá-lo para garantir que todos entendessem. Leia aqui embaixo, tira uma foto disso aqui embaixo. Falhas de comunicação como essa poderia descartá-los para garantir que todos entendessem os conceitos que o livro didático não conseguiu explicar até agora. Então nenhum livro didático pode explicar isso aqui. Você usa o método convencional até hoje. Vocês usam os métodos convencionais até hoje. Até hoje. Certo? Porque para o inversor tetrapolar, como está lá no fabricante, para uma tensão maior do que 220, eu tenho que usar a série. Eu não posso usar um paralelo. Porque está aqui o fator 1,8, que significa paralelismo perigosíssimo. Certo? Então você não pode aplicar um disjuntor paralelo para uma tensão de 250 acima de 220. De todos esses fatores aqui, que é 1,40 e 1,8, ele vem aqui para a entrada do inversor. Ó. Corrente de curto-circuito de entrada do inversor. Isso aqui é muito importante, porque se você tiver uma corrente de curto-circuito muito alta dos painéis solares, você não pode ligar na entrada do inversor. Certo? E se você elevar ao quadrado 1,8 menos 1,41 ao quadrado é 1,25. Isso aqui é um fator multiplicador da corrente de curto-circuito do painel solar para se obter a corrente de curto-circuito na entrada do inversor. Você vê que ela chegou, uma corrente de curto-circuito, ela chega a 17,5. Por exemplo, você tem uma corrente de curto-circuito do painel solar de 550, ela é 14. Ela vai chegar na entrada do inversor 17,5. E a maioria dos inversores no planeta tem uma corrente de curto-circuito de 16. Então já se sabe que você não pode usar painéis solares 550 para esses inversores atualmente. No Brasil eles usam muito painéis solares de alta potência, inversores on-grid você não pode usar, porque a matemática está mostrando que você não pode, porque o inversor é 16, aqui bateu 17,5. Então você não pode usar painéis gigantes na entrada do inversor. Então existem muitos erros na indústria solar, erro de painéis solares, baterias, inversores. Eu não acredito em especificação de inversores, até porque o meu estudo é autodidata, analogia autodidata, meu estudo. Certo? Eu nem leio aquelas especificações de inversores, porque ali está tudo errado. Mas é de engenharia, na engenharia ali tem doutores, na indústria solar tem doutores, tem engenheiros, mas eles erram, erro de comunicação, consequências graves, certo? Isso aqui é uma crítica construtiva, que é para as indústrias corrigir seus erros. Corrigir seus erros. Não estou denigrindo imagem de indústria solar aqui, até apontar o dedo é feio, mas é educativo. Isso aqui é bom para o público, para eles não caírem no erro e colocar a sua vida em risco. Certo? Entenderam, pessoal?
Então tá aqui. Apresentei para vocês, tirei a dúvida da aula passada, como ensino autodidata. Vocês nunca... você não tem ensino autodidata no Brasil. Na maioria... No Brasil não existe ensino autodidata. No Brasil não existe ensino analogia. Então hoje para você aprender, você tem que usar autodidata e analogia. Você tem que comparar uma coisa com outra. Se você não comparar, você não vai aprender jamais. Jamais você aprende. Então nunca depende de professor. Nenhum cientista astro nunca dependeu de professor. Para que eu quero professor? Não precisa de professor. Aí você fica... Eu disse que isso aqui não se aplica. Você não pode aplicar a lei de Ohm em sistema solar e não pode mesmo não. E isso vai depender das características físicas de cada equipamento elétrico. Você viu como deu errado aqui, ó? Você foi aplicar a lei de Ohm aqui, deu errado, ó. Aqui deu 25, não é 25. Não é 25, é 0,3 como o aparelho mediu aqui, ó. Aí é que tá o problema. Aí é que tá o problema. Então, pessoal, eu vou encerrando por aqui. Dê um gostei, se inscreva no canal e até a próxima aula. Tá vendo aí, ó? 3 Hz extra. Isso aqui é erro da indústria solar. E você que fez engenharia, instala inversor com alta frequência para prejudicar os aparelhos elétricos e descarregar as baterias.